Mas graças a Deus por tudo, né, meus irmãos? Deus é bom. E nós vamos abrir a Bíblia nessa noite em Isaías, capítulo 38. Eu vou pedir um copinho de água para alguém. Bom. Isso, Samuel. Obrigado. Então, Isaías 38. Isaías 38. Meus amados, nós vamos ler a partir do versículo 9. Isaías 38, a partir do versículo 9. Obrigado, Samuel. Vamos lá. Diz assim: o escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu cheirava, e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notório a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Vamos orar, meus irmãos. Meu Deus, nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos com o Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor, ó Pai, é o nosso Salvador, ó Deus, o Senhor é o nosso Senhor, ó Pai. Então, meu Deus, tudo isso gera em nós a satisfação, gera em nós, ó Deus, o prazer, ter ao Senhor como nosso Deus e Pai, como nosso Senhor, como nosso Redentor, ó Pai. Pai, o Senhor que tem cuidado de nós, e nós reconhecemos aqui nesta noite que o Senhor é fiel, que o Senhor, ó Pai, tem sido bondoso conosco, que o Senhor, ó Deus, tem estado conosco até nos momentos difíceis que às vezes nós passamos,
Então recebe a nossa gratidão, ó Deus. E Pai, venha trabalhar em nossas vidas aqui nesta noite, ó Pai. Venha trabalhar, venha operar, venha falar conosco, Senhor, porque nós precisamos, ó Pai. E eu rogo a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o banco do céu. O banco do céu. Quantos estão precisando de empréstimos aqui essa noite? Né? Pois é, quantos não precisam, quantos estão precisando? Então acho que o assunto é interessante, né? O assunto é interessante, o banco do céu. E por que eu entendi que essa mensagem pode ser assim intitulada? Porque nós estamos diante de da narração de uma passagem bíblica que alguém apelou para o banco do céu. Alguém apelou para o banco do céu. E Deus não ficou nem um pouco chateado com isso. Deus até mesmo registrou nas Santas Escrituras a importância de nós então fazermos uso desse banco celestial. Desse banco celestial. Deus registrou na sua palavra a história de Ezequias aqui. E Ezequias, ele fez então essa apelação ao banco do céu. Ele fez essa apelação. Vou mostrar para os irmãos aí no versículo 14. Olha comigo aí. Ele diz assim: como o grou ou a andorinha, assim eu cheirava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto, né? Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Fica por meu fiador. Ou seja, para nós adquirirmos algumas coisas nessa terra, ou fazermos uso de algumas coisas, sempre nós precisamos dar alguma o quê? Garantia, não é? Precisamos dar alguma garantia. Ninguém anda emprestando dinheiro aí, vamos dizer assim, à torta e à direito, sem ter alguma garantia de que aquilo vai ter um retorno, não é verdade? Então, aqui nós vemos esse homem, ele olhando para a vida dele e entendendo que ele precisava que o próprio Deus fosse o fiador dele. Olha só, o próprio Deus pudesse ser este que estaria então patrocinando ele. E a realidade é que não tem ninguém aqui nessa noite que não precise de tal patrocínio. Nós precisamos desse patrocínio, desse apoio celestial. Amém. Nós precisamos desse apoio celestial. Então nós temos aqui Ezequias, que ele era o quê? Ele era um rei. Ele era um rei. Um rei que tinha até mesmo alcançado muitas vitórias, tinha alcançado, né, conquistas, poder aquisitivo, mas diante de, então, certa situação, ele teve que apelar para Deus. E aí fica registrado, e às vezes uma palavrinha, irmãos, na Bíblia, ela salta aos nossos olhos, não é verdade? Para nos dar um norte, e o norte nessa noite no céu tem um banco, e esse banco não fale. Amém ou não? Amém.
Esse banco não fale, esse banco não se enfraquece, porque ele é o banco de Deus, ele é o banco de Deus. Então, Deus está nos orientando a que façamos como Ezequias, possamos fazer uso desse banco celestial, que tem tantos recursos, né? Qual seria hoje o banco aí do mundo mais rico, né? Qual seria o banco hoje aqui na terra com mais poder aquisitivo? Eu não sei também, eu só sei que tem bancos aí com muitos recursos, e eles emprestam dinheiro para as pessoas e fazem determinados socorros às pessoas, e usando corretamente, não é errado. Porém, meus amados, esse banco, eles jamais podem concorrer com o banco celestial, porque o banco de Deus, esse sim, é infinitamente superior, é infinitamente superior. Então, pensando na vida de Ezequias, como eu falei, um rei, um homem que já nasceu com já nasceu com o governo de um povo, um homem que teve coragem, um homem que enfrentou situações, um homem que viu até mesmo respostas de Deus, mas um homem que mesmo assim, tendo tudo isso, teve que apelar para Deus. Então, meus amados, quem somos nós, até mesmo se nós fôssemos colocar nossas vidas em relação a Ezequias? Nós não somos rei, nós não nascemos com um título de rei, de príncipe, não nascemos com nenhum governo sobre nosso direcionamento. Não, na realidade, nós, como Ezequias também, já nascemos um pouco no vermelho mesmo, né? Já nascemos precisando de recurso, amém? Já nascemos precisando de recurso. Mas por isso que é bom conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus, porque nós vamos encontrar em Deus todos os recursos que nós necessitamos e precisamos. Há um Deus no céu, amém? Há um Deus no céu, um Deus que Ele socorreu pessoas e Ele vai continuar socorrendo, porque Ele é Deus. Amém. Ele é Deus, Ele já socorreu, está socorrendo e continuará socorrendo. Sim. Porque Ele é Deus. Então, olhando para a vida de Ezequias, olhando para as nossas vidas, nós entendemos que precisamos desse banco, de fazer uso desse banco celestial. Ezequias, meus irmãos, ele teve todas essas vitórias que eu já falei aqui, né? Como rei de Israel, ele foi um bom rei, ele seguiu os passos de outros bons reis, e assim ele se tornou também um bom rei. Mas chegou momentos difíceis na vida dele, e a mesma coisa acontece conosco. Às vezes nós somos pessoas que, seguindo alguns exemplos, podemos ter sucesso na vida, porque podemos imitar boas pessoas, mas mesmo assim vai chegar o momento que nós vamos entrar numa trilha de dificuldades, né? E vai ser nesses momentos que, se nós não tivermos os recursos de Deus, nós podemos nos perder. Sim. Nós podemos nos perder. Então a realidade é que nós não podemos desprezar esse banco celestial. Não podemos. E Deus,
Ele é bom, porque se você for hoje pedir um dinheiro emprestado a uma pessoa e que ela tiver, vamos pensar o Kaique, né, empresário, e aí o Kaique vai te arrumar, mas vai lá daqui 2 dias sem pagar aquele que ele já te emprestou, né? Então, só um exemplo aí para nós. Agora e com Deus, você vai lá hoje e diz: Deus, eu estou nesta necessidade, Deus, eu estou nesta carência, e Deus te socorre. Mas Ele não vai se chatear porque amanhã você vai de novo. Na realidade, Deus quer que nós sempre estejamos precisando dEle. E eu não estou falando aqui, os irmãos entenderam, não é questão de nós ir pedir dinheiro para Deus, porém nem isso Deus nos proíbe de fazer, mas é das nossas vidas com Deus, porque o banco de Deus, Ele é um banco que quer nos suprir completamente. O banco de Deus é o banco que quer nos suprir completamente, enquanto que os bancos da terra, eles nos suprem materialmente, né? Mas o banco de Deus tem recursos material, emocional, espiritual, celestial, tem dons, tem talentos, tem graça sobre graça, tem paz abundante. Amém, meus amados? Então, esse homem, ainda que ele tinha sido vitorioso em muitas coisas, no tempo difícil da vida dele, ele descobriu que havia um banco, que ele podia então fazer uso dele, e isso é bênção para nós que estamos aqui. Nós que às vezes temos dificuldade e ficamos sem saber como resolver, mas hoje nós estamos sendo instruídos e relembrados de que Deus tem tudo de que nós necessitamos, Ele tem, porque Ele é Deus, e Ele já comprovou isso na história. Ele socorreu tantas pessoas que estavam em dificuldades, pessoas que quando foram jogadas como José fora da sua família, Deus preparou uma família no Egito para eles, que quando aquela família pensou que ele era um traidor, Deus deu para ele lá na prisão uma outra família. É um Deus que é perfeito, amém? Então você está seguindo o Deus perfeito, o Deus da Bíblia, o que tem todo o poder no céu e na terra, em todo lugar, amém, meus irmãos? Então, nós temos um banco, e Deus não quer que nós vivamos, meus irmãos, aí, como que, às vezes abandonados. Deus tem graça, Deus tem amor, amém? Deus tem tudo, mas Ele quer que a gente vá até o seu banco e possamos tirar dali aquilo que Ele vai então colocar para nós, nos doar. Precisamos de graça para relacionamentos. Quem tem? Deus, amém? E Jesus Cristo, amados, a Bíblia diz, Ele não somente subiu ao céu, mas senão que também desceu às partes mais baixas, né? E pegou as chaves e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, Jesus nos abriu a porta do céu. Amém? Jesus nos tem então dado esse acesso. E a palavra de Deus vai dizer assim: olha, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas nós, ou qualquer outra criatura?
Não, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nesse mesmo texto, sabe por que eu falei isso? Porque diz assim: aquele que não poupou nem mesmo a seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, essas todas as coisas não é coisas vaidosas para nós vivermos erradamente no mundo, mas são graça, são capacidades de nós sermos um filho que está vivendo para a glória de Deus. Porque esse é o fim do homem segundo o catecismo que existe, né? Um livro, qual é o fim do homem? A glória de Deus. O fim não quer dizer quando o homem se acaba, mas o objetivo. Qual é o objetivo do homem? A glória de Deus, a glória do seu Criador. E hoje, como cristão, a glória do nosso Redentor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus amados, qualquer coisa que precisarmos, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento social, relacionamento entre irmãos, tudo nós temos auxílio de Deus. E o que Deus faz não é por metade. Deus faz e faz como diz a Bíblia: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Assim como o homem, quando provou da água feita vinho, diz: olha, todo homem põe primeiro o bom vinho e depois o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, Jesus Cristo também, né? Ele faz o melhor. Então, quando você está olhando hoje para a sua vida, tem falta do quê? O céu, vamos dizer como o mundo diz, é o limite. Amém, meus amados? Deus tem dado esse acesso, mas tudo isso por causa de Jesus Cristo, né? Tudo isso porque diz que Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, e foi pela sua vida. Então, meus irmãos, o céu não se abre por causa de você, de mim, ou até mesmo da nossa denominação. Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Olha só, novo e vivo caminho. Vamos continuar andando por qual caminho? O caminho novo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar andando pelo caminho novo. Amém. Mas não é apenas novo, é o quê? Vivo. Um novo e vivo caminho. Ou seja, nesse caminho existe vida, e vida, como Jesus disse, vida com abundância, porque o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância, e isso é vida com Deus. Amém, irmãos? Isso é vida com Deus. Eu sei, eu estou aqui diante de vocês aqui, eu estou vendo o procedimento de vocês, a fé de vocês, o trabalho de vocês, e isso me impressiona, até me causa esse impacto, mas pela graça de Deus eu estou aqui falando que a palavra de Deus diz que nós ainda temos mais graça do que isso. Amém. Nós temos Deus. Amém. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus é por você, não é que nós vamos sair com o peito aberto ali caçando encrenca, não é isso. É saber que ainda que nós somos frágeis, nós temos dificuldade, nós temos um que é todo poderoso, que Ele quer estar ao nosso lado cuidando de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, Ezequias, ele passou por dificuldade, e nós também passamos. Cada um que está aqui nessa noite tem suas dificuldades, tem alguma coisa, mas lá no banco do céu tem suprimento para isso. Lá no banco do céu tem suprimento para isso. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua falta? Põe diante de Deus, põe diante de Deus, Senhor,
como Ezequias, eu preciso que o Senhor seja o meu fiador, seja o meu patrocinador. Eu preciso, Deus, de um comportamento melhor. Eu preciso, Deus, de um posicionamento mais cristão. Deus quer ajudar. Deus quer ajudar. Eu quero te glorificar ainda mais, Senhor. Meus irmãos, o que eu estou falando aqui, me faltam os argumentos. Quem sabe vocês estão já na minha frente aí pensando, porque Ele tem tudo. Deus tem tudo. Para que a gente seja o quê? Um melhor filho de Deus. Né? O Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em sacrifício e cheiro suave a Deus. Ou seja, ele diz que era para nós, todos os crentes, sermos imitadores de Deus como filhos amados. Meus amados, eu preciso falar isso porque está aqui no meu coração. Deus hoje, Ele nos apontaria ou descreveria como essas pessoas que podemos dizer filhos amados de Deus. O que é um filho amado de Deus? Naturalmente, um filho amado da terra é aquele que o pai tem satisfação, sim ou não? O pai tem satisfação, o pai tem apreço. Deus está olhando para nós, e nós todos aqui hoje poderemos dizer assim, muitos, né? Olha, meu nome está escrito no livro da vida, eu estou salvo em Cristo Jesus, amém. Mas Deus está ao mesmo tempo dizendo: é filho amado, é filho amado, é filho que me agrada, que está buscando sempre me exaltar. E às vezes, meus irmãos, esse próprio rei aqui, ele teve um problema, ele teve um problema de sentimento de grandeza, quando foram visitar a casa dele lá, ele mostrou todas as coisas. Os pregadores aqui concordam que é esse rei mesmo? É que eu não estou nem lembrado direito, é esse mesmo, né? Isso. Então ele mostrou todas as riquezas dele. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar, parece para os babilônicos, que ele era poderoso. Ou seja, muitas vezes nós também temos essas coisas. E isso não é uma atitude de um filho amado de Deus. O filho amado de Deus, Paulo disse assim: andai com humildade, mansidão, longanimidade. Olha só, humildade, mansidão, longanimidade. Mas Moisés um dia fez o quê? Feriu a rocha, não foi? E fez milagres. E olha, às vezes nós fazemos a mesma coisa, diante da situação nós mostramos como que nós somos poderosos, e nós resolve. Só que lá no fundo da nossa alma nós vamos dizer: não foi do jeito certo. Não foi do jeito de um filho amado de Deus. Foi de um filho amado do Carlinhos, quer dizer, né? Meu pai é uma pessoa. Filho amado de Deus, meus irmãos. Estava conversando com alguém outro dia que estava decepcionado com o pai. E aí eu tive que lembrar para a pessoa: você tem um pai, Pai Celestial. Ainda que você está decepcionado com o seu pai da terra, há um pai para os que têm crido em Jesus. E esse é o Pai do céu, o qual tem um banco que não fale jamais, e pode socorrer a todos nós. Amém, meus irmãos? E aqui esse Ezequias, nós vimos aqui que ele adoeceu, e nessa doença que ele passou, ele ficou muito debilitado,
vamos dizer que ele ficou muito debilitado emocionalmente. Quem não se debilita emocionalmente? Todos nós. A maior satisfação de um jovem que ainda está solteiro, eu tenho 2 lá em casa, eles até falam que se o Senhor Jesus pudesse esperar para eles casar para voltar, entendeu? Eles não reclamariam. Aí eles vão descobrir que eles vão chatear as esposas deles e que também eles vão ficar chateados com elas. E aí o emocional às vezes vai para onde? O buraco, né? Mas nós temos um Deus que nos ajuda nisso. Foi o que aconteceu nessa história. Na dificuldade ele pensou: me acabei, acabou com tudo, não tem mais situação, não tem mais razão, não tem mais esperança. Mas ele tinha um Deus para se socorrer, para recorrer, e esse Deus ajudou ele emocionalmente. Mas sabe uma outra área que ele tinha? A área dos pecados, a tal ponto que ele disse: se o Senhor não tivesse me perdoado, eu tinha sido engolido. Mas o Senhor lançou os seus pecados para trás das minhas costas. Ou seja, no banco de Deus há recursos emocionais e há recursos também espirituais. Amém, irmãos? E recursos espirituais nós precisamos, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus vai dizer em 1 João: filhinho, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Amém? Amém. Jesus Cristo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Só não vai ser salvo quem não se volta para Jesus. Então, meus amados, Ele tem recursos em todas as áreas que nós necessitamos. Ele tem recursos para nós ter uma vida aqui na terra satisfatória em adorar a Deus. Quantos aqui nessa noite estão satisfeitos de adorar a Deus? Meus amados, sabe o que esse homem aqui falou? Senhor, eu entendi. Os que estão lá na sepultura, né, eles não podem, mas eu que estou vivendo eu posso, então eu vou aproveitar. Amém. Ou seja, nós temos recursos emocionais, recursos espirituais e recursos para termos uma vida aqui onde a gente adora a Deus. O diabo não quer. Muitos aqui, às vezes, o diabo tem colocado dificuldade, porque o diabo nos ataca e nós damos lugar ao diabo. Essa é a verdade. A palavra de Deus já diz: não deis lugar, mas nós damos. Sim. Aí o diabo se aproveita. Mas hoje nós estamos aqui comprovando pela palavra de Deus que nós temos em quem recorrermos. E esse se chama o Pai Celestial, com o seu banco celestial e acessado através do Senhor Jesus e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos sim, como filho de Deus, tudo que nós precisamos. Nós temos o que nós necessitamos. Então que a gente saia nessa noite daqui satisfeitos, que ainda que nossos recursos humanos sejam pequenos, nós temos os recursos infinitamente no céu com o Senhor. Meus irmãos, é tanta bênção. Sabe o que a Bíblia fala do crente? Que o crente já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Amém. Meus irmãos, quantas bênçãos, quantas bênçãos. Tem até um filme que eu gostaria de indicar para vocês: Mais do que Vencedores. É uma menina que corre, então tem filmes às vezes com o mesmo nome, mas assiste esse filme, Mais do que Vencedores, criado por Alec Hendrick.
alguma coisa assim, do mesmo do Desafiando o Gigante. Lá, ele fala, naquele filme, o que você é em Cristo. E isso, meus irmãos, quando nós nos alicerçamos nisso, nós entendemos, isso é mais do que tudo nessa vida. Isso é mais do que tudo nessa vida. Então nós temos um Pai celestial, que dará bens aos que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Então, o banco celestial, que você, agora e sempre, esteja na porta desse banco, buscando os recursos que nós precisamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, o pastor Josiel pode vir aqui depois. Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra para nós, Teus filhos, nesta noite, com a instrução, ó Deus, e as lembranças, Pai, de tudo que nós encontramos no Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, porque como é bom, como é maravilhoso ser filho de Deus, como é maravilhoso, Pai, ser um crente no Senhor Jesus, ó Pai. Como é maravilhoso, Pai, fazer parte da igreja do Senhor, a qual o Senhor tem resgatado com o próprio sangue do Senhor, como diz na Tua palavra. Pai, quantas maravilhas, quantas glórias, quantas, Pai, virtude, favores o Senhor tem nos dispensado e deseja nos dispensar. Pai, aqui está Teu povo, Teus filhos, que enquanto discorria esse pensamento, eu levei eles a pensar quais são suas necessidades. Ó Deus, o Senhor quer filhos amados, o Senhor quer filhos supridos em graça, supridos em amor, o Senhor quer filhos supridos em compaixão, o Senhor quer filhos supridos em longanimidade, o Senhor quer filhos supridos em satisfação, em alegria, o Senhor quer filhos supridos em segurança, Pai, e que cada um desses Teus filhos aqui, ó Deus, venham nessa noite, Pai, recorrer ao banco do Senhor, dizer: Senhor, seja o meu fiador, Senhor, interceda por mim, Senhor, me ajuda, Senhor, meu Senhor, olha para a minha necessidade, olha para a minha angústia, olha para os meus temores, olha para as minhas preocupações e me ajuda, Senhor. Oh Deus, abençoa, Pai, para que nós possamos crescermos no Senhor cada dia mais. Trabalhe em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ter dado esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, pastor.